Esse é um caso extremamente delicado e sensível, e o único objetivo com esse vídeo é tão somente informativo. A parte 1 apenas se caberá de prestar esclarecimento jurídico sobre o caso, de forma fácil e de simples entendimento. Após um ano da hashtag Não Existe Estupro Culposo, recentemente o Tribunal Superior de Santa Catarina, no dia 7 de outubro de 2021, os desembargadores da Instância Superior negaram por unanimidade o provimento de recurso no caso Mariana Ferrer e confirmou a absolvição na primeira instância do empresário André Aranha, ao qual tinha sido acusado do crime de estupro de vulnerável pela promotora de eventos Mariana Ferrer. Antes de iniciarmos, eu quero convidar você que não seja movido por paixões ou por convicções pessoais ou experiências pessoais ou por coisas que você já viu, uma vez que suas experiências pessoais não são dado amostral para se estender a todos os mundos possíveis e situações possíveis. Isso é um princípio epistemológico. Você não pode julgar uma situação ou fato de maneira a priori antes sequer de analisá-lo por completo e sem antes verificar o contraditório, baseando-se somente em sentimentos seus, emoções ou experiências pessoais suas. Sempre questione o que você tem como verdade, pois muitas vezes o que você tem como verdade é uma ilusão, é uma construção mental dolosamente ou equivocadamente imposta a você. Todo esse alvoroço começou a partir do momento que a jornalista da Intercept encunhou o termo estupro culposo, alegando que esse termo havia sido citado no processo e que esse tinha sido o motivo da absolvição do empresário André Aranha, onde seria uma espécie de estupro em que o agente não tem a intenção de estuprar. Porém, isso não é verdade. O Ministério Público em nenhum momento havia citado esse termo, o termo estupro culposo. Na realidade, o Ministério Público ele citou o artigo 20 do Código Penal, artigo esse que se refere ao instituto de erro de tipo legal. E a jornalista, segundo alega a Intercept em sua defesa, apenas usou o termo estupro culposo como forma de tentar resumir esse instituto de direito. Isso não é procedente, pois a própria Intercept, em publicações posteriores, havia reafirmado esse entendimento, havia reafirmado que a sentença era estupro culposo. A própria jornalista na íntegra deixou isso muito bem claro. E eu vou deixar um trecho aqui do vídeo do Wagner, do canal Tragicômico, que é bem certeiro e trata dessa questão de forma bem a intenção de estuprar. Essa tese não tem qualquer precedente na justiça brasileira. Fala pra mim, tem como alguém se deparar com essas informações do Intercept e não entender justamente o que todo mundo entendeu? Não foi só uma ferramenta pra ajudar o público leigo a entender o caso. Não, porque fez exatamente o contrário, fez todo mundo compartilhar uma mentira sobre o caso, uma desinformação, compartilhar algo que não aconteceu. Isso que o Intercept fez foi uma das maiores propagações de fake news do país. Isso que o Intercept fez não foi só tendencioso, não foi só desonesto, não foi só manipulação do público. Eles espalharam uma fake news mesmo. Não adianta dizer, mas a gente nunca disse que as palavras estavam na sentença, quando você várias vezes reafirma isso de forma implícita, levando todo o público a entender que é assim. E não são só as palavras. Se a gente pegar a própria imagem destacada ali pelo Intercept, você vê como eles foram desonestos. Porque para as raras pessoas que ainda decidiram ler o que estava na tela ao invés de simplesmente escutar, o Intercept destacou uma frase que fala: o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo. Aí você lê só isso, vê só os trechos destacados na tela, porque deve ser só o que importa, né? E ainda uma narração te falando que a sentença decretou estupro culposo, e você acha, não, foi isso mesmo então. Só que o Intercept, acreditem, não por um acaso, deixou de fora o final da frase, que é muito importante, que basicamente muda tudo. A frase completa é: o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. O que significa? Que se não for previsto em lei, então não é crime culposo. Estupro culposo está previsto em lei? Não está.
Então não é estupro culposo. A peça está falando exatamente isso, que como não tem a categoria culposa para um crime de estupro, não pode ser estupro culposo. Então é literalmente o contrário do que eles estavam dizendo. E outra, isso aqui não é a sentença. Dá uma olhada na página completa. Essa aqui é a peça do Ministério Público fazendo a análise do caso e está justamente dizendo ali, ó, no tópico 4, que é a análise jurídica do caso, não a sentença. Então, na verdade, o que é esse trecho aí que o Intercept destacou para falar que a sentença foi de estupro culposo? É basicamente uma análise do Código Penal. É uma explicação de como o Código Penal funciona para esse tipo de crime. Você pode ver ali, ó, a primeira espécie do erro está prevista no caput do artigo 20 do Código Penal. E aí vem a frase que a gente estava vendo até agora. Se tá muito difícil para você entender, porque esse juridiquês todo aí é muito complicado, você tá meio perdido, eu vou tentar explicar melhor. O crime doloso é aquele cometido... É uma curiosidade mesmo, eu também tenho essa curiosidade, eu queria entender o que passava na cabeça do jornalista, tipo, qual linha de raciocínio usou para chegar na conclusão de estupro culposo, porque mesmo se fosse esse o caso, que sei lá, existisse modalidade culposa, tipo penal de estupro, em algum mundo possível, não sei, em alguma realidade possível, isso fizesse algum tipo de sentido, né? Culpa não isenta a gente de pena, culpa tem pena, culpa pune. Se a justiça constata culpa, a gente vai responder pela modalidade culposa do tipo penal. A pena vai ser menor que a modalidade dolosa, né? Mas a modalidade culposa pune, não absolve o réu. Não existe absolvição por culpa. Então, tipo, foi uma interpretação mente capita, por assim dizer. Foi algo bem, tipo, meu Deus, o que tá passando na cabeça dessa mulher? Realmente é um mistério, assim. Vamos começar. Então, esse daqui foi o trecho destacado na segunda página mostrada pelo Intercept. O dolo somente se completa com a presença simultânea da consciência e da vontade de todos os elementos constitutivos do tipo penal e com efeito, quando o processo intelectual volitivo não abrange qualquer dos requisitos da ação descrita na lei, não se pode falar em dolo, configurando-se o erro de tipo e sem dolo não há crime ante a ausência de previsão da modalidade culposa. Então, esse daqui é um trecho, foi tirado, é doutrinário, foi tirado aqui do César Roberto Bittencourt, é um jurista, obviamente. E esse trecho simplesmente está explicando o erro de tipo essencial. O que seria o erro de tipo essencial? Então, aqui, o processo intelectual volutivo, o que seria isso? Seria o que passava na cabeça da gente, o que ele estava pensando, o que tinha na cabeça do cara. Quando não passava na cabeça do cara os requisitos da ação escrita na lei, ou seja, matar alguém. Quando não passava na cabeça do cara a intenção, a vontade de matar alguém, no caso ele não tinha esse desejo, não tinha esse requisito, daí não se fala em dolo, ele não tem intenção, ele não tem a vontade de consumar esse crime, daí configura o erro de tipo, e daí, só que assim, ele pode responder pela modalidade culposa ainda, só que se não houver essa modalidade culposa, o resultado vai ser atípico, aí não vai ter crime. Basicamente é só isso que esse trecho aqui está explicando. E eu vou tentar explicar isso através de um exemplo simples. Mas o que seria o que foi citado aqui? Todos os elementos constitutivos do crime. Isso é algo que eu vou explicar mais adiante, o que seria elementos constitutivos do crime. Mas só para resumir e adiantar, existem 3 elementos: a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade. No nosso ordenamento jurídico, da teoria do crime que a gente adotou, a culpabilidade é um elemento constitutivo do crime. E ela abrange a consciência do agente de estar praticando uma conduta criminosa, estar consumando um crime. E isso que se refere ao processo intelectual volutivo, correto? Isso que ele está citando aqui, o jurista César Roberto Bittencourt. Mas agora vamos para o exemplo. Por exemplo, explicando melhor. Imagine o seguinte, o José ele foi pago para transportar farinha do Brasil até o Uruguai. E no contrato, né, da empreiteira, constava que ele seria pago para prestar o serviço de transporte de farinha de trigo. Aí o José ele fez o que ele foi contratado para fazer. Ele transportou a carga, ele transportou a mercadoria até onde foi indicado no contrato para ele transportar. Só que daí ele chegou na alfândega. Aí chegando na alfândega, fizeram a inspeção da carga e no caso foi constatado que o José estava transportando substância ilícita, ele estava transportando cocaína. Aí, meu Deus do céu, o cara ficou sem entender nada. Aí, obviamente, a acusação vai alegar que o José estava exportando substância ilícita. E a defesa vai alegar erro de tipo, que não há culpabilidade na conduta
de José, uma vez que José não tinha consciência que a carga se tratava de cocaína e que estava no contrato, tem a prova do contrato da empreiteira, que a carga se tratava de farinha de trigo. Então, a acusação ela vai ter que provar, no caso, uma vez que o réu ele apresentou uma prova, né, que não tinha culpa, que era o contrato, a acusação vai ter que provar que os vícios, se o contrato é uma fraude e etc. E não havendo provas suficientes para incriminar a culpabilidade do agente, o Ministério Público, né, a acusação nesse caso aí, ele vai desistir da acusação, ele vai dizer que não há indícios materiais suficientes da culpabilidade do agente, ele vai desistir da acusação. Ou, se for provado, por A mais B, que o réu não tem culpa, o juiz ele vai absolver o réu, dizendo que a conduta é atípica, que não há crime. Correto? Por quê? Porque o erro sobre o elemento constitutivo do crime exclui o dolo, mas permite a modalidade culposa. Se o tipo penal não prevê a modalidade culposa, não vai ter crime, a conduta vai ser atípica. Isso que eu vou explicar mais detalhadamente mais adiante, mas em geral seria isso, o trecho mostrado na segunda página do Intercept. É simplesmente uma breve explicação do erro tipo essencial. Quando o agente ele pratica um crime sem ter a consciência de estar praticando, quando isso ocorre, se diz que há um erro sobre o plano da culpabilidade e um erro sobre um elemento constitutivo do crime, no plano da culpabilidade. E a culpabilidade se refere à consciência do agente estar praticando esse crime, um crime. Quando a gente não tem consciência de estar praticando um crime, há um erro sobre a culpabilidade, o elemento constitutivo culpabilidade, e o erro sobre o elemento constitutivo exclui o dolo, que está previsto na tipicidade. Mais ainda, o agente vai poder responder pela modalidade culposa se tiver essa modalidade culposa prevista no tipo penal. Se não tiver, o fato será atípico. Agora, a partir desse momento, a gente consegue entender melhor o que o Ministério Público estava dizendo nos autos do processo e que foi destacado pelo Intercept. Aqui. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Obviamente, ali na matéria é só mostrar essa parte destacada, mas aqui mostra que artigo 20 do Código Penal, que é o artigo que se refere ao erro de tipo essencial incriminador inexcusável, que exclui dolo, mas permite ainda a punição por crime culposo. E também existe o excusável, que o excusável exclui o dolo e a culpa. Eu acho que nem vou tratar disso porque não vem assunto. Então, é uma conduta onde há vontade, mas não é plena consciência, portanto falta o dolo. No caso, no erro de tipo essencial, incriminador, inexcusável, ainda há vontade, mas não há consciência do agente dele estar cometendo um crime. Já no inexcusável não há a previsibilidade, não há vontade dele estar cometendo uma conduta criminosa. E, portanto, não há uma inconsciência objetiva, né, dele estar cometendo esse crime. Se diz que é o erro de tipo essencial inexcusável. Seria basicamente isso. Agora, essa parte é bem interessante. A confusão com o elemento do tipo menor de 14 anos pode eliminar o dolo. E se a confusão acerca da idade pode eliminar o dolo, por que não aplicar-se a mesma interpretação com aquele que mantém relação com pessoa maior de idade, cuja suposta incapacidade não é do seu conhecimento? Essa é bem interessante. Eu vou dar agora uma explicação, no caso um exemplo, que é a aplicabilidade do erro de tipo essencial no tipo penal de estupro de vulnerável, quando ele é praticado contra menor de 14 anos. Que tipo de estupro de vulnerável é esse? É quando você pratica qualquer tipo de ato libidinoso, seja consentido ou não, com menor de 14 anos, é estupro de vulnerável. Ponto. É estupro de vulnerável. Acabou. Agora tem situações específicas que é aplicável esse instituto de direito, que seria o instituto de erro de tipo essencial. E esse eu vou explicar agora. Então, que aplicabilidade é essa? Ele é aplicável quando o maior de idade, ele, beija, alicia, né, lascivamente, ou seja, tem qualquer tipo de ato libidinoso com um menor de 14 anos, porém, sem ter a consciência que se trata de um menor de 14 anos, no caso, em sua reserva mental, ele acredita que está tendo um ato, né, lascivo com alguém maior de 14 anos, né,
uma idade mais avançada. Ele acredita que é maior de idade. Correto? No caso, essa é a questão. Aí, por exemplo, se a vítima ela diz que é maior de 14, tem 17 anos e o rapaz tem 19, por exemplo, e o rapaz daí beija essa vítima, no caso, ele vai responder por estupro de vulnerável, vai. Só que vai ser alegado erro tipo essencial, ele não sabia que ela era menor de 14 anos. E outra hipótese, a vítima entra numa festa maior para 18, com identidade falsa e fica com esse cara é maior de idade, e sei lá, a família entra com BO. O cara vai responder por estupro de vulnerável? Vai. Só que será aplicável no caso o erro de tipo essencial invencível, né? 10 tantos por dolo e culpa. Vou dar um exemplo aqui hipotético. Imagina o seguinte, um rapaz de 18 anos, ele vai numa festa de aniversário de uma prima de 13 anos dele. E nessa festa de aniversário, realmente como qualquer outra, tem as amiguinhas dela, as amigas dela, certo? E esse rapaz de 18 anos, ele fica com uma das amiguinhas dela. Aí, não sei, a família entra com BO contra o rapaz, algo desse tipo. E o rapaz, no caso, ele disse que eu não sabia que ela era menor de 14 anos, eu achei que ela era maior de 14, na minha cabeça eu achei isso. Só que é o seguinte, a prima dele tem 13 anos, ela fez uma festa de aniversário de 13 anos. No mínimo que ele deveria fazer, obviamente, era se certificar, correto? Existe uma previsibilidade da amiga dela também ter 13 anos. Existe essa possibilidade gritante, correto? E mediante essa possibilidade gritante, essa previsibilidade gritante, torna-se muito difícil o agente dizer, no caso que não tinha essa consciência, né? Porque a consciência depende da imprevisibilidade. Por exemplo, quando alguém diz que não tem consciência sobre algo, essa falta de consciência depende da imprevisibilidade desse algo, correto? Quando existe uma previsibilidade, não tem como alguém dizer que não tem consciência, correto? Porque é previsível que a vítima é menor de 14 anos. É algo previsível. Então, como se torna algo previsível, não tem como a gente dizer que não tinha consciência, né? E lembrando que o erro sobre o elemento culpabilidade, né? O erro sobre o elemento constitutivo culpabilidade, ele acontece quando ele pratica um crime sem ter consciência de estar praticando. Nesse caso, não tem como a gente, no caso, na maioria das vezes, os juízes eles vão, no caso, sempre vão negar a alegação de erro de tipo essencial nesses casos específicos, quando há essa previsibilidade objetiva, correto? Agora você conseguiu compreender um pouco melhor o que seria o erro de tipo essencial, previsto no artigo 20 do Código Penal, e sua aplicabilidade quando existe uma confusão por parte do agente acerca da idade da vítima. Perfeito? E agora a gente vai entender qual foi essa comparação aqui do Ministério Público da confusão acerca da idade com a vulnerabilidade da vítima. Porque da mesma forma que esse instituto é aplicável acerca da confusão da idade, também é aplicável acerca da confusão da vulnerabilidade da vítima. Perfeito? Tanto o agente ele tem que ter consciência, né, no crime de estupro de vulnerável praticado contra menor de 14 anos acerca da idade. Da mesma forma, o agente tem que ter consciência acerca da vulnerabilidade de vítima entorpecida, alcoolizada ou qualquer coisa desse tipo. Essa vulnerabilidade tem que estar nítida e previsível para o agente, para constituir assim a sua culpabilidade. Lembra? Tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Perfeito? E era essa comparação que o Ministério Público estava fazendo, no caso de comparar a confusão quanto à idade de menor de 14 anos com a confusão quanto ao estado de vulnerabilidade de uma vítima entorpecida, de uma vítima drogada. No caso, quando uma pessoa, no caso alguém faz um maior de idade, tem uma relação, no caso um ato libidinoso, com um menor de 14 anos sem saber a idade, no caso sem saber que se trata de uma pessoa menor de 14 anos, ou da mesma forma quando alguém tem a relação com uma vítima entorpecida sem ter o conhecimento, sem ter o discernimento e a consciência
de se tratar de uma vítima entorpecida, correto? Então, basicamente, em ambos os casos, quando tem essas circunstâncias, acarreta em erro de tipo essencial, erro sobre a culpabilidade, um elemento constitutivo de culpabilidade, e exclui o dolo, certo? Então, imagine a seguinte situação: sei lá, uma mulher, uma garota, ela vai para uma festa, ela usa vários tipos de drogas diferentes, ou alguém coloca às vezes uma droga no copo dessa garota e ela fica totalmente entorpecida, drogada. Aí fica totalmente fora de si, ela fica sem discernimento e consciência sobre as próprias ações. Aí, sei lá, ela conhece um cara nessa festa e ela começa, sei lá, a passar a mão, aliciar esse cara numa festa, ou sei lá, eles começam a conversar, ou eles ficam, porque um beijo com alguém em estado de vulnerabilidade é estupro de vulnerável também, por ser um ato libidinoso. Perfeito. E sei lá, eles vão e tem uma relação sexual, por exemplo. Só que o cara, ele não sabia que ela estava entorpecida, ele não tinha consciência do estado de vulnerabilidade da mesma. Aí no dia seguinte, aí ela não se lembra de nada, a garota estava drogada, né, estava fora de si. Aí as amigas dela contam o que aconteceu, ela cai no choro, cai na aflição e fica arrependida e abre um BO contra o cara que ela conheceu na festa. Aí, tipo, o que a justiça vai fazer? Ela vai ter que provar duas coisas. O Ministério Público ele vai ter que provar o estado de vulnerabilidade da vítima, que a vítima estava de fato vulnerável, e com laudos periciais, provando as substâncias entorpecentes no corpo da vítima. E também, o que vai ter que ser provado também no processo, no caso, a consciência do agente sobre o estado de vulnerabilidade da vítima. No caso, o cara ele vai ter que provar que ele não tinha culpa, que ele não sabia que a vítima estava entorpecida, que ele não sabia que ela estava drogada, que na cabeça dela ela estava ok, tá tudo certo, ela estava consentindo com o ato e que não tinha discernimento. Aí o que a justiça vai fazer frente a isso? Ela vai coletar filmagens do local, ela vai coletar testemunhas de quem estava dentro do local e etc, que como estava o estado da vítima e etc, para constatar se o estado de vulnerabilidade da vítima era previsível ou não. Pois, como eu havia dito anteriormente, que a previsibilidade é algo muito importante para confirmar o elemento constitutivo de culpabilidade, que de fato o fato ele é típico, ele é lícito e também é culpável. Pois se não é previsível o estado de vulnerabilidade da vítima, há um erro sobre o elemento constitutivo de culpabilidade. Lembra que seria a consciência do agente sobre o estado de vulnerabilidade, uma vez que se torna difícil para o agente ter a consciência, esse discernimento que a vítima estava vulnerável, e uma vez sabendo que estava vulnerável, não era nítido que ela estava vulnerável, aí acarreta em erro de tipo essencial. Perfeito. O Código Penal ele adotou a teoria criminalista criada por Hans Wesel em meados do século XX, que é um jurista e filósofo, a qual diz que um crime é formado por três elementos: tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Wesel alegava que a vontade humana era um elemento presente na ação e condição para a mesma. Logo, o dolo e a culpa estavam presentes na tipicidade da conduta do agente. E a culpabilidade se tratava da consciência do agente de estar ou não praticando um crime. Com isso, surgiu o Instituto do Direito de Erro de Tipo. Ou seja, existe estupro culposo? Não. Porém, a culpabilidade é um elemento constitutivo do crime. Ou seja, além de haver nexo causal, que seria um crime consumado devido à conduta de um agente, o agente precisa ter a intenção e plena consciência de estar praticando um crime, e com a vontade direcionada a consumar o resultado ao qual é tido como delituoso. Como também, no curso do processo, como eu havia dito, deverá ser provada a intenção e vontade do agente em ter consumado, e a consciência do agente de estar praticando esse crime. Ou seja, durante o curso do processo, deverá ser provado todos os elementos constitutivos do crime, uma vez que há três elementos: tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Caso não for provada, ou haver insuficiência de provas quanto a qualquer plano, qualquer elemento constitutivo do crime, devido ao princípio do direito da presunção de inocência, o réu será absolvido por falta de provas quanto à culpabilidade de sua conduta. Perfeito? Agora,
você já sabe que não existe tráfico culposo, não existe furto culposo e não existe estupro culposo. E de forma alguma existe isso. E exatamente por não existir, que impossibilita a pena, né? A condenação do agente, caso for constatado um erro sobre o elemento constitutivo do tipo penal. Perfeito. E você agora, diante de todas essas explicações do que seria o erro de tipo essencial, tem a seguinte conclusão. Então a justiça excluiu o dolo do agente e absolveu o réu por erro de tipo essencial. Entendi agora. Então a justiça excluiu o dolo. Ela entendeu que o agente não tinha dolo. É isso então. Agora eu entendi! Agora eu saquei! Não foi esse motivo. De forma alguma. Não foi esse. Na realidade, antes de tudo, você precisa entender uma coisa. O ônus da prova, ele está com a acusação em via de regra. E o que significa isso? Pois, como eu havia falado, existem 3 elementos constitutivos do crime: a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade. O Ministério Público ele vai ter que provar, no caso, a materialidade do crime, que de fato o crime ocorreu, vai ter que provar, no caso, a tipicidade, e caberá, no caso, ao réu, à defesa, mostrar, né, trazer provas referentes à falta de culpabilidade ou ilicitude da conduta do réu. Perfeito. E de fato foi apresentado esse tipo de prova no curso do processo. O réu apresentou, a defesa apresentou provas referentes à falta de consciência do agente referente ao estado de vulnerabilidade da vítima. Aí, frente a isso, o Ministério Público tem que provar o contrário, ele tem que quebrar essas provas. Perfeito. Isso de fato aconteceu no processo. O Ministério Público provou a autoria, provou que houve um ato sexual, provou que o material genético ele era do acusado. Aí, referente a isso, quando a defesa ela traz algum tipo de elemento que indicia a falta de culpabilidade por parte do agente ou ilicitude de sua conduta, o Ministério Público ele deverá quebrar, ele deverá contrariar essa alegação da defesa, reunindo provas referente à culpabilidade do agente, mostrando que de fato o fato ele é típico, ilícito e culpável. Perfeito. Aí, quando há falta desse conteúdo comprobatório, aí existe uma falta de um elemento necessário para a continuidade do processo, que seria a réplica. O Ministério Público não vai conseguir fazer uma réplica, porque não tem conteúdo comprobatório para contrariar a alegação da defesa. Perfeito. E foi isso que aconteceu. Ele pediu a absolvição do réu por falta de provas, por falta de elemento comprobatório referente à culpabilidade do agente. E isso eu vou me estender melhor na parte 3 do vídeo. Essa parte é tão somente informativa. Eu não vou me estender tanto assim no caso. Eu só estou informando de fato algumas questões referentes a processo penal, a elementos constitutivos do crime e a erro de tipo essencial. Somente isso. Agora vamos para a parte 2 da matéria, né? E após a parte 2, daí eu vou tratar do caso, vou analisar o caso de fato. Perfeito. Existe algo em torno do tipo penal de estupro na forma simples que muitas pessoas não sabem, muitas pessoas mesmo. E eu acho que isso deveria ser algo que necessita ser esclarecido e que as pessoas têm que ter consciência e ciência disso. Perfeito. Então eu peço por favor que você assista a parte 2.